Alô para todos, Paulo Mubarak falando, esse é o episódio número 145, gravado nesta manhã de domingo, 16 de novembro de 2025. E uma questão muito importante. Na semana passada, eu estava num cliente e a controller da empresa me perguntou algumas dúvidas sobre a análise crítica da alta administração, um item obrigatório em várias normas, e especialmente na ISO 9001, análise crítica da alta administração. Normalmente, ao longo dos anos, gente, eu vejo esse item sendo respondido para as auditorias da maneira mais ridícula possível. Não por esse cliente que perguntou, obviamente, porque ele está perguntando, então quem pergunta tem chance de aprender. Mas pela imensa, usando um pleonasmo, pela imensa maioria das empresas. Imensa maioria significa bota maioria nisso. O pessoal olha, lê um trecho da ISO 9001 ou de outras normas e diz, mas eles estão querendo que a gente faça análise crítica da alta administração e normalmente tem um cara, uma pessoa da qualidade ou do sistema integrado de gestão, ou sei lá eu da onde, que faz uma ata, faz um relato das auditorias externas, das auditorias internas, blá, 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 e depois um diretor ou o presidente da empresa assina. Nada mais ridículo. Nada mais ridículo. Porque, deixa eu falar para você, empresário. Agora, o papo é com o empresário, não é com o gerente, com o diretor, com o CEO, nada disso, é com o empresário. Por que nessa sua cabeça, que eu admiro, você é um empreendedor, ou você está continuando a obra do seu pai, do seu avô, por que você deixa entrar na empresa certas atividades que tomam tempo das pessoas, tomam energia, e você não toma uma decisão? Ou isso aí serve para o negócio, ou não entra na minha empresa. Não responda como um garoto de colégio, mas a ISO pede, eu preciso ter a ISO por causa dos meus clientes. Mas deixa de ser burro. Você está fazendo uma burrice. Tudo aquilo que está escrito nas normas é útil. Agora, você tem que adaptar o que está escrito nas normas para o seu negócio. Então, quando a ISO fala em análise crítica da alta administração, ela está falando da reunião mais importante do semestre, do trimestre, do ano para você. É você fazer uma análise criticando a sua empresa para que ela melhore. Não é para cumprir o carnê ou para mostrar um relatório, uma ata de análise crítica para um auditor que também não entende. Grande parte dos auditores que eu conheci até hoje, das grandes certificadoras e que vão nos meus clientes, eles não entendem nada de negócios. Eles, às vezes, são tecnicamente bons em metrologia, ou em vendas, ou em laboratório, ou controle de qualidade, produção, suprimentos, mas eles não entendem de negócios. E entender de negócios é entender que nenhuma ação na empresa, seja essa ação provocada por uma ISO ou por qualquer outra norma, como eu já disse 3 vezes, ela deve ser feita a não ser que ela traga benefícios para o caixa da empresa. Mas não parece óbvio? Lápis e papel na mão, porque lá vem conhecimento. Empresário, você não pode fazer nada dentro da sua empresa que não mexa o ponteiro. Ou o ponteiro da receita ou o ponteiro dos custos. Você está numa empresa, você não está numa gincana. Você não está numa ONG. Entendeu? Então, se você, por uma questão de mercado, você é obrigado a certificar-se em alguma ISO e na norma pede análise crítica, me chama gente como eu, consultores que entendem de negócios e não só de normas, de processos, de KPIs, de planejamento estratégico, de planos de ação, de orçamento, mas que entendem de negócios e pergunte, Mubarak, com essa análise crítica de administração, que troço é esse? Como eu posso ganhar dinheiro com isso aqui? Essa é a pergunta. Esse vídeo é uma colaboração para você
entender esse ponto e entender como se faz uma análise crítica. Há muitos anos, um empresário com um olhar matreiro, ele me perguntou, essa análise crítica, de quanto em quanto tempo a ISO exige? Pergunta já é ruim, não é a ISO exige, o mundo dos negócios exige, cara. Mas ele disse, eu disse para ele, não, mas essa é algo que vai ser arbitrado pela empresa. E aí ele disse, então eu vou fazer de 4 em 4 anos. Mas que sujeito trouxa! Uma análise crítica pela auto-administração tem que ser feita, olha, mas assim, estourando a fita uma vez a cada 3 meses. É a análise da sua empresa. E eu vou passar para você agora 21 perguntas que você deveria usar na análise crítica. Análise crítica nada mais é do que você pensar sobre a sua empresa. Afinal de contas, cabeça não foi feita para separar as orelhas, foi feita para pensar. Então você junta 2 ou 3 cérebros da empresa, os melhores que você tiver. Se precisar, chame uma ajuda externa de um consultor como eu e analise a sua empresa. Vamos lá? Pergunta número 1. Por que nós temos tantos projetos de desenvolvimento de produtos em andamento? Está certo isso? A nossa gestão de portfólio está certa? Nossa gestão de categorias está certa? A gente não está com SKUs demais, e isso traz estoque demais, estoque de tudo, de matéria-prima, de produto semi-acabado, de produto acabado, de embalagens. Muitas vezes de peças de máquinas, como moldes, que são comprados para que determinados SKUs sejam feitos. Então a primeira pergunta é, como está a nossa gestão de portfólio? A gente não está fazendo lançamentos demais. Pergunta número 2. A 6ª força de Porter, as pessoas. Como estão as nossas pessoas? Você tem que analisar, mapear pessoa por pessoa. Eu já falei isso num vídeo. Faça um gráfico, um sistema de coordenadas cartesianas, no eixo vertical das ordenadas, você coloca o atingimento de metas, a performance, e no outro eixo você coloca os valores e você mapeia as pessoas, aquelas que têm os valores da empresa e que atingem metas, aquelas que têm os valores da empresa mas não atingem metas, e aquelas que tinham que ser demitidas ontem, que não têm os valores da empresa e não atingem metas, e os problemáticos que atingem metas mas são mal comportados, não têm os valores da empresa. Como está a nossa equipe de RH? Nossa equipe, não do setor de RH, nossos recursos humanos. Pô, você não tem que colocar isso numa análise crítica? Você vive dizendo que uma empresa são as suas pessoas. Terceira pergunta, que é normal, eu tenho certeza que acontece na sua empresa. Por que erramos em 60% ou mais uma meta? Cara, você coloca uma meta de aumento de receita de 35% num ano. Como eu vi, eu não estou tirando esse número da cartola. E aí você vai fechar o ano com menos 25%. Você errou 60 pontos percentuais, nem é 60%, 60 pontos percentuais. Você nunca acerta as metas. Por quê? Quarta pergunta. Por que o nosso frete está tão alto em relação à receita? Qual é o benchmark? E quinta pergunta, decorrência desta e da segunda. Nós temos gente capacitada para lidar com fretes? E você tira a palavra fretes e bota TI, tira a palavra TI e bota compras, tira a palavra compras e bota PCP, tira a palavra PCP e bota vendas, tira a palavra vendas e bota produção, tira a palavra produção e bota manutenção, tira a palavra manutenção e bota RH, tira a palavra RH e bota exportação. Você tem que saber se você tem recursos humanos suficientes para as metas que você traça. Você traça a meta de ganhar a Champions League e tem um time de série C. Sexta pergunta. Nosso portfólio está exageradamente grande. O que dá rentabilidade, o que não dá, o que é preciso eliminar. Não esqueça que quanto mais SKUs você tem, além do custo, você torna a empresa muito mais complexa, que no fim acaba em custo também, no seu caixa. Sétima pergunta.
Por que nossos gerentes não levam a sério as metas? E, gente, eu digo isso para vocês de cadeira. Porque eu gravo meus vídeos aos sábados e domingos, normalmente, porque eu não tenho tempo durante a semana. Daqui a 3 horas eu vou estar indo para Caxias do Sul. Eu estou sempre trabalhando. Isso me dá um ritmo, uma cadência muito forte. Então não duvide quando eu digo isso. As pessoas, de uma maneira geral, não levam a sério as metas nas empresas. Tanto que elas não acertam e erram por muito. E não tem consequências, porque a própria empresa não leva a sério as metas. A própria empresa não leva a sério as metas. Shame on you, empresário. Que vergonha. 8ª pergunta. As suas metas são metas que têm evidências de que podem ser atingidas? Ou são alucinações? Esses dias eu disse para um cliente, cara, você fala que coloca metas desafiadoras, eu tenho nojo dessa palavra, desafios. Essa palavra aí, não quero dizer palavrão, e cocô é a mesma coisa. Você tem que basear as metas em dados, não em alucinações. 9ª pergunta. Por que precisamos descontar em agiotas, factorings, FDICs? Os nomes variam. Os recebíveis. Quem está descontando recebível está a perigo. 10. Como vamos vencer os nossos 3 maiores competidores? Não esqueça que estratégia é vencer o competidor. São as ações que você vai tomar para vencer o competidor. Como eu vou vencer o meu competidor? Não acredite nesses bundinhas de internet que falam, não, é customer centricity. Isso me irrita. Customer centricity, cara. É óbvio que você tem que botar o cliente no centro. O Walmart já fazia isso há 70 anos atrás, por isso até hoje é a empresa com o maior faturamento do mundo. Pare de falar em Amazon, Netflix, Tesla, Nvidia, blá, blá, blá. Fale da Walmart. Óbvio que a gente sabe que precisa olhar o cliente, mas você precisa olhar o competidor também sempre. Estratégia vem de como eu vou vencer o competidor. 11. Por que a nossa cultura está tão frouxa em accountability? Accountability é daquelas palavras em inglês que seriam fáceis de traduzir para o português, responsabilidade, mas existe uma outra palavra em inglês também, responsibility, mas accountability é uma palavra que não tem no português. Accountability significa você botar a alma em jogo. Será que a nossa turma bota a alma em jogo? Você quer ver um exemplo que não? Nessa semana, agora, eu vou dar uma palestra muito importante numa empresa. E o gestor de RH pediu cópia dessa palestra. Eu mandei sexta-feira para ele. Sexta, sábado, domingo. Até agora ele não me respondeu nada. Eu pedi dúvidas. Eu tenho dúvidas sobre templates. Mas por quê? Porque o sujeito não trabalha sábado e domingo. Isto é accountability. E vai ganhar o jogo quem tem mais accountability, quem colocar mais a alma em jogo. Faça essa pergunta, como está isso na sua empresa? O accountability. 12. Por que somos incapazes de aumentar substancialmente a nossa produtividade? E eu estou falando não só da produção, como estou falando em vendas, como estou falando no SG&A, como estou falando no CPV, como estou falando na manutenção, em todas as áreas. 13. Nossa dívida está muito alta? Na maior parte das empresas onde eu vou, para não dizer 100%, o pessoal não sabe, o CFO, o cara que ganha 70 mil por mês, não sabe responder essa pergunta. Qual é o grau correto de endividamento de uma empresa? Por que a nossa dívida está muito alta? A nossa dívida vem de capital de giro, de CAPEX de manutenção ou de CAPEX de crescimento? Se for de CAPEX de crescimento, está dando ROI? Como calcula o ROI? 14. Por que ninguém fala na nossa empresa em necessidade de capital de giro? Isso significa falar em contas a receber, contas a pagar, estoque, ciclo financeiro. Qual é o número da necessidade de capital de giro ideal para a nossa empresa? Quanto a necessidade de capital de giro depende da receita? Quanto da receita está bloqueada com a NCG? Qual é a meta? Quem é o responsável? 15. E essa é uma realidade triste na maioria das empresas.
a sócios, filhos de sócios, primos de sócios, netos de sócios, que vão na empresa, como muitas vezes o fundador me diz, entre aspas, e bota aspas nisso, ajudar. Ou você joga o jogo das 8 da manhã às 8 da noite dentro de uma empresa, seja você dono, primo do dono, irmão do dono, amante do dono, não sei o que do dono, ou você some da empresa. Eu não quero você vindo de vez em quando na empresa para dar palpite, para ajudar. Esta ajuda significa atrapalhação. Você atrapalha, cara, com seus palpites furados. 16. Como nós somos hoje, onde iremos parar? Qual é o futuro desta empresa? 17. O que vamos fazer para gerar mais caixa operacional? 18. O que vamos fazer para gerar mais free cash flow? 19. Onde buscar dinheiro mais barato? Tá cheio de CFO que fica almoçando em restaurantes maravilhosos com bancos e os bancos tocando taxa, tocando 20%, 22% ao ano de taxas nos empréstimos, e o sujeito se orgulha que está fazendo grandes contatos. Você é um vagabundo. Você tem que sair pelo mundo à busca de dinheiro mais barato, e existe. 20. Por que não sabemos e não levamos a sério fazer planos de ação? Após quase 40 anos desta ferramenta ingressar nas empresas do Brasil, a turma ainda não sabe fazer plano de ação, ainda tem que explicar 5W e 2Hs. Por que não sabemos fazer planos de ação? Temos repertório, significa knowledge, conhecimento suficiente para fazer os planos de ação? Temos inteligência na empresa para fazer um plano de ação? De vendas, de produção, de compras, de supply em geral, de PCP? E 21. Quais são os nossos vícios? Uma empresa tem vícios. Uma empresa pode estar viciada em ficar só em um determinado local geográfico. Uma empresa pode estar viciada em um determinado tipo de cliente. Você tem clientes que respondem por mais de 8, 10, 12, um cliente por cento da sua receita. Eu não estou dizendo para eliminar esse cliente, nem estou dizendo para não fazer mais negócios com ele, mas eu estou dizendo que você tem que diluir esse cliente. É muito perigoso você ficar com um cliente. Você vicia em clientes. Eu dei consultoria para uma seguradora que tinha muita margem quando fazia seguro de vida e muita margem quando fazia seguro de prédios, de patrimônio. Mas 90% da receita vinha exatamente do produto onde ela não tinha margem. Pelo contrário, às vezes tinha margem negativa, seguro de automóveis, mas eles eram viciados. Porque era mais fácil vender. Você vicia no que é mais fácil. Pouca gente é viciada em trabalho. Muita gente é viciada em drogas. Conclusão do episódio 145. Você anotou? Dei de graça para você 21 perguntas muito importantes para você usar na análise crítica. Da ISO? Putz! Use na análise crítica do seu negócio. Input para o planejamento estratégico. Aí você trabalha no seu negócio e depois o seu cara do SIG, ele pode mostrar essas evidências para um auditorzinho qualquer, dar nota 10 para você. Paulo Mubarak gravou o episódio 145 em 16 de novembro de 2025.